do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, capítulo 1, versículo de número 8. É um texto bem conhecido dos irmãos. Ouçam o que diz Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Você pode ler esse versículo uma vez mais? Posso pedir a tua ajuda? Toda a igreja, num só coral, nós lermos juntos esse texto? Vamos fazer isto? Sim ou não? Sim. 1, 2, 3. Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém. Queridos irmãos, se nós olharmos atentamente para a história da igreja, parece que uma das grandes dificuldades que a igreja tem ao longo da história, e aí você pode colocar na conta aí mais de 2000 anos de história, parece que uma das grandes dificuldades da igreja é compreender qual é de fato a sua missão. Mais de 2000 anos, desde que Jesus plantou a igreja aqui, desde que a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, lá em Atos, capítulo 2, parece que esse tem sido um dos problemas, uma das dificuldades que a igreja tem enfrentado: discernir, compreender qual é de fato a sua missão. Isto porque já começa com os discípulos. Esse mal entendido, por assim dizer, parece que já começa com os discípulos. Porque, aliás, o versículo que eu li para vocês hoje à noite, Atos 1:8, que vocês leram comigo também numa segunda leitura, nós lemos em conjunto. Esse texto é parte de uma resposta que Jesus dá a uma pergunta feita pelos discípulos. Qual foi a pergunta? Atos capítulo 1, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Foi esta a pergunta que os discípulos fizeram a Jesus. É neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Aqui nós já conseguimos detectar o problema do mal-entendido, da má percepção dos discípulos em compreender o conceito de reino de Deus. Porque a cabeça dos discípulos até aqui estava pensando em reino de Deus numa categoria político-estatal. Foi João quem estava preso e chamou alguns dos seus discípulos para questionarem Jesus a respeito do que ele mesmo já havia anunciado, e o questionamento é o seguinte: pergunta se é ele mesmo o que anunciamos, ou se temos que esperar outro.
que Jesus não dá uma resposta de bate-pronto. Que é interessante isso em Jesus. Dificilmente Jesus dava uma resposta de bate-pronto. E essa é uma das situações que Jesus não dá uma resposta de imediato. Ele cura algumas pessoas. Ele realiza alguns sinais. E em cima disto, ele manda de volta aqueles discípulos de João com a resposta. E a resposta que Jesus manda dar é esta: diga-lhes, responda-lhe o que vocês viram e ouviram. E responda para ele que vocês viram e ouviram, e digam-lhe que os surdos ouvem, os cegos veem, os mudos falam, os endemoniados são libertos, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Glória a Deus. O tempo todo Jesus discute essa questão do reino de Deus com os discípulos. E o conceito de reino de Deus, se o irmão puder melhorar para mim o retorno aqui, eu agradeceria. Conceito de reino de Deus, nas palavras de Jesus, Jesus traz o reino de Deus, ou traduz o reino de Deus numa dimensão, ou na perspectiva, onde paz e justiça se beijam, onde os cabelos brancos do ancião é respeitado, é valorizado. O maior exemplo que Jesus traz para exemplificar este reino é de uma criança, ou de criança, porque ele diz inclusive que quem não for como uma criança de maneira alguma entrará no reino dos céus. Numa sociedade, numa era, num mundo em que a religião já estava para lá de doente. A religião dos fariseus era uma religião adoecida. Aquele conluio entre religião e Estado, religião e política, reis e sacerdotes, de mãos dadas, elaborando um sistema, construindo leis que oprimiam, que roubavam o direito do pobre, do órfão, da viúva e do necessitado. Num contexto onde havia muitas desigualdades, onde prostitutas, leprosos, cegos, mancos, aleijados, doentes em geral, eram marginalizados, eram excluídos daquela sociedade e eram tidos como inclusive culpados se eles estão com este tipo de doença, ou se nesta família há uma prostituta. Isto é sinal da maldição de Deus sobre eles, e aliás, é por causa deles que nós estamos subjugados ao Império Romano. Num contexto desigual, num contexto onde as crianças eram desprezadas, as mulheres eram preteridas, as mulheres não tinham valor, valiam menos do que cães. Jesus entra num contexto como este, e as palavras de Jesus, de destacar a criança como o maior exemplo deste reino tão maravilhoso, tão glorioso, tão belo, a atitude de ensinar para as mulheres, inclusive de passar algumas horas conversando com uma mulher de moral duvidosa, a samaritana, comportamento de Jesus de se deixar ser tocado e tocar num leproso, e se deixar ser tocado por uma mulher
que sofria de uma hemorragia, de um fluxo de sangue, a atitude, o comportamento de Jesus, de abraçar os doentes, de socorrer os miseráveis, é uma atitude desestabilizadora do sistema. A pregação de Jesus desconstrói o sistema religioso, desestabiliza o sistema religioso. Mas parece que os discípulos têm essa dificuldade. E o texto que eu li para vocês, repito, é parte de uma resposta de Jesus à pergunta que eles fazem. É neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. O que Jesus responde: não vos compete saber os tempos ou as datas ou épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria ou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, não tem a ver comigo. Vocês estão pensando em Roma, em império. Vocês estão pensando em espada, em escudo, em lança. Vocês estão pensando em um conluio entre política e religião. Vocês estão pensando com uma cabeça político-estatal. Vocês estão pensando em domínio humano. Vocês estão pensando no braço do homem. Isso não tem a ver comigo. O que tem a ver comigo é que vocês vão sim receber o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vocês. Para quê? Para serem as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então já começa dos discípulos essa dificuldade de compreender o verdadeiro papel, o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do que é ser igreja. Há uma confusão. Se a gente continuar na leitura de Atos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, capítulo 3, a cura do paralítico, o coxo na porta do templo Formosa, a igreja vai a todo vapor, até o capítulo 6, a igreja vai a todo vapor. Embora lá no capítulo 6 nós já começamos a ter um problema com a questão da murmuração, porque as viúvas helenistas estavam sendo desprezadas nas distribuições diárias. As de Jerusalém eram preferidas na distribuição diárias, e as helenistas estavam sendo esquecidas. Nós já temos ali um problema, mas até ali ainda vai bem. Capítulo 7, nós temos um grande outro problema, que agora a igreja está na iminência de uma grande frente de perseguição contra ela. Como o primeiro mártir da igreja está Estevão, que é apedrejado no capítulo 7. No capítulo 8 estoura uma grande onda de perseguição. E se a gente prestar atenção nos bastidores daquele movimento, nas entrelinhas daquele movimento, aquela grande onda de perseguição, aquele grande movimento de perseguição contra a igreja, já era uma estratégia de Deus, já era uma ação de Deus, porque nós estamos tendo uma igreja acomodada, que não quer sair das quatro paredes, que não quer sair das suas zonas de conforto, que acharam bom demais receber o poder do Espírito Santo, e como é bom ser cheio do Espírito Santo, e como é bom esse ambiente aqui. Esse ambiente é bom demais. Falei aqui no começo da minha fala, que bom se pudéssemos orar, e se Deus pudesse parar o tempo para nós ficarmos aqui. Esse ambiente é bom demais, é um ambiente saudável, maravilhoso, contagiante. Mas não é isto aqui o nosso grande chamado, não é para isto. Não é para nos limitarmos a esse ambiente o nosso grande chamado. Nosso maior testemunho não é aqui dentro do ambiente, quatro paredes. O nosso maior ambiente é fora. É fora dos muros. É fora das quatro paredes.
Então nós vamos, ao longo da história, percebendo que a igreja aqui e acolá, ela vai tendo dificuldade de entender qual é a sua missão, qual é a sua grande missão. Ela vai tendo dificuldade de compreender, e isto é grave, porque a igreja evangélica brasileira está tendo também esse problema grave, que é ser cristão. Para algumas pessoas, ser cristão é ter uma Bíblia, frequentar a igreja principalmente aos domingos, canta, faz alguma participação e acabou. Faz parte lá da instituição, tem o seu nome arrolado no rol da membresia daquela instituição, daquela igreja, e pronto, acabou. Sabe o que mais entristece? Estava vendo aqui o pastor, prestando atenção no que o pastor Edson estava falando, dando alguns relatos, inclusive esses relatos, esses testemunhos de pessoas que têm dificuldade de servir a Deus, que têm dificuldade de ir a um culto, que enfrenta dificuldades para participar de uma ceia. E sabe o que mais me preocupa e me entristece? É que você começa a prestar atenção e a perceber que esta sociedade pós-moderna e que esta geração parece que é a geração que está contaminada com um espírito chamado ceticismo. Que espírito é esse? As pessoas já não se comovem mais. Parece que as pessoas ou não acreditam no que está sendo dito, no que está sendo pregado, no que está sendo testemunhado, ou as pessoas são absolutamente indiferentes. Tem a menor importância o que você está falando, não me toca, não me interessa o que você está falando, esse testemunho não tem a ver comigo. Porque esta alta da teologia da prosperidade, da teologia do mercado, do evangelho da barganha, do evangelho que faz de Deus um menino de recado, que todo mundo dá ordens a ele, e ele é obrigado a obedecer, e eu tenho um Deus que tem que ficar ao meu dispor para atender às minhas demandas, quando a pregação do evangelho é totalmente o inverso, é o contrário, é a contramão de tudo isso aí, porque é o evangelho que me confronta, que me tira das minhas zonas de conforto e me chama para fora para dar a minha cara à tapa. Eu desdenho, eu não quero, não me interessa. E é essa confusão que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A igreja tem se perdido, o movimento evangélico brasileiro tem se perdido muito hoje em dia, porque ainda não compreendeu a sua verdadeira e exclusiva missão. Parece que dizer que missão está no coração de Deus virou só mais um chavão evangélico, religioso. É um chavão que o líder de missões usa para falar lá no dia do culto de missões, que as pessoas não se interessam mais. Parece que falar a obra missionária e o missionário, parece que já não. Mas nós temos uma missão, quer queira, quer não. Nós temos uma, não é duas, não é três. Nós temos uma missão. Nós temos uma agenda, não é duas, não é três, não é quatro. Nós temos uma agenda. Nós temos uma bandeira a defender. Qual é a nossa bandeira? Qual é a nossa agenda? Qual é a nossa missão? A nossa bandeira, a nossa agenda, a nossa missão única é testemunhar de Jesus a todas as pessoas, custe o que custar, haja o que houver, venha o que vier. O nosso grande chamado é tornar notório o mistério de Deus, a saber, Jesus Cristo. Este é o nosso principal e exclusivo chamado. Uma igreja que não prega o evangelho, que não faz missões, que não evangeliza, é uma igreja estéril espiritualmente. É uma igreja falida espiritualmente, porque não entendeu o seu chamado. E eu quero, meus queridos irmãos, trabalhar com vocês hoje à noite, nesses minutos que tenho, exatamente isto. Essa coisa da nossa missão. Se Jesus é o cerne do evangelho, se Jesus é o ponto central no cristianismo,
Então, qual é a nossa principal missão? Na verdade, se nós não temos outra missão a não ser anunciar Jesus, e mais, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer o seguinte: a ordem de Jesus é pregar o evangelho, não é fazer proselitismo, não é querer impor a cultura. Nós temos tido, inclusive eu tenho participado de alguns encontros, de algumas conferências, de algumas oficinas de missões, e eu tenho percebido nesses encontros, nesses diálogos, que um dos problemas quando se fala de missões internacionais, de missões transculturais, é que alguns missionários, quando você se refere a missões em outros países, em outros continentes, parece que há uma tendência e há uma tentação de querer levar para este outro país ou para este outro continente a cultura evangélica brasileira. Vai dar errado. Nós não fomos lá, ou nós não vamos à África, nós não vamos aos países africanos, nós não vamos aos países europeus, nós não vamos aos países asiáticos levar a cultura evangélica brasileira. Não! Nós vamos lá levar o evangelho de Jesus Cristo. E ele está para além da cultura. O evangelho cabe em qualquer cultura. E você não precisa ficar preocupado com a cultura, qual é a cultura que eu vou levar, porque ele cabe em qualquer cultura. A minha única preocupação é levar Cristo às pessoas e anunciar Jesus lá dentro daquela cultura e dentro daquele contexto. Então, qual é a nossa principal missão? Qual é a nossa grande missão? Primeiro, nossa grande missão é testemunharmos dele, Jesus. Glória a Deus. Não é fazer proselitismo, não é implantar uma outra cultura ou a minha cultura, não é levar o que eu penso, não é implantar as minhas tendências de correntes teológicas, que parece que há uma preocupação hoje de querer implantar tendências de correntes teológicas. E eis aí o problema de alguns seminários teológicos, que têm tendências. Eu não posso ter uma tendência. Eu tenho que deixar livre o pensamento, deixar aberto a discussão e olhar para o texto e não querer encaixotar Deus dentro da minha caixa teológica. Querer encaixotar Deus dentro das minhas ideologias e dentro dos meus pensamentos. Você é livre para aderir à corrente teológica que quiser. Você é livre para aderir à ideologia que quiser. Mas eu e você não podemos jamais querer encabrestar Deus ou querer encaixotar Deus dentro da minha caixa teológica. Qual é a minha grande missão? Qual é a nossa grande missão? Testemunharmos dele, Jesus. Senhores e senhoras, não há nada mais nobre dentro da fé cristã do que falar de Jesus Cristo de Nazaré. Não há nada mais nobre. Ele é o astro, ele é a estrela principal que brilha em nosso meio. Os mais célebres sermões já pregados na história do cristianismo foram exatamente aqueles que testemunharam com veemência a respeito de Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Você me pergunta. Porque não há nenhum outro personagem na história que se assemelhe à pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Nós apreciamos a inventividade de Thomas Edison, a bravura de Tiradentes, a justiça de Abrão Lincoln, a sabedoria de Salomão, mas um rei tremeu, profecias se cumpriram, os anjos se alegraram e celebraram nos céus, o inferno estremeceu,
E a história dividiu-se em duas partes, desde que Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós temos muitos livros e conhecemos vários livros das mais belas literaturas que já foram impressos na história da humanidade. De maneira que quando nós queremos ouvir bons poetas, nós podemos ler Olavo Bilac, Carlos Drummond de Andrade. Nós conhecemos oradores tremendos na história, como Martin Luther King, John Kennedy, Ronald Reagan, mas nunca se levantou um só homem que tenha jamais falado como Jesus Cristo de Nazaré falou. Ele, Cristo, o centro da nossa pregação. A grande mensagem é aquela cujo cerne, cujo centro é a pessoa de Jesus Cristo. Queridos irmãos, lamentavelmente, nós temos visto algumas reuniões neste país, ditas evangélicas, que já não fala mais em Jesus, que Jesus já não é mais o centro, o culto já não gira mais em torno da pessoa de Jesus. Alguns cultos são antropocêntricos. Sabe o que é isto? O centro é o próprio homem. Mas se nós estamos mesmo pregando Jesus de cima do púlpito da igreja, se nós estamos mesmo pregando Jesus nos vilarejos, nas aldeias, nos povoados, nas cidades, nos bairros, nos países, nós temos que nos conscientizar de uma vez por todas que Ele é o tema principal da nossa pregação. Ele é o eixo da nossa mensagem. Quem é Jesus? Ele é o nosso norte, Ele é a nossa pedra angular, Ele é a coluna da nossa fé, Ele é a âncora da nossa vida, Ele é o comandante-chefe das hostes celestiais, Ele é o rei de servos e servas anônimas que andam pelo mundo inteiro, empunhando este livro, a Bíblia Sagrada, e anunciando que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o pontífice máximo da igreja lavada pelo seu próprio sangue, Ele é o reitor de toda a sabedoria, Ele é o duque que reina entre os pobres, Ele é o barão das cortes dos miseráveis do mundo, Ele é o maravilhoso, o Deus forte, o conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Ele é o fiel jardineiro que cuida da árvore da vida, Ele é o saqueador do inferno, Ele é o conquistador da morte, Ele é o proprietário vitalício dos confins do universo, Ele é o presidente do Supremo Tribunal das causas perdidas, Ele é o meu amigo, Ele é o Salvador querido, Ele é o Senhor eterno, Ele é o Cristo desta igreja. Eternamente seja Ele louvado e exaltado. Jesus é o centro da nossa pregação. Você não precisa ter um discurso sofisticado, você não precisa ter um discurso que impressione as pessoas com a tua bonita oratória. Basta você se preocupar em falar de Jesus. Basta você se preocupar em tornar Jesus o centro de tudo, e você estará sendo um autêntico pregador do Evangelho de Jesus Cristo, porque a nossa única e exclusiva missão é testemunharmos da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Seja com palavras, seja com a vida, seja com testemunho, nós fomos chamados para ser luz do mundo, sal da terra e exalarmos o bom perfume de Jesus Cristo a este mundo e a esta sociedade. Segundo, qual é a nossa missão em segundo lugar? Nossa missão é testemunharmos de Jesus a todo o mundo. A nossa missão é testemunharmos de Jesus em primeiro lugar. Aí você me diz, sim, testemunhar de Jesus. Mas testemunhar de Jesus aonde? Aí é o segundo ponto da mensagem. Testemunhar de Jesus a todo o mundo. Por quê? Porque o texto de Atos 1:8 que eu li para vocês
diz: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e em toda a Judéia, e até onde? Até os confins da terra. Todo mundo. Queridos, não há limites, não há fronteiras. Cristo é para ser anunciado a todo mundo. O texto diz isto: serão minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O poder do Espírito Santo que foi derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes não tem outro objetivo senão o de capacitar a igreja e mobilizar os discípulos para serem testemunhas de Jesus em todo o mundo. O poder do Espírito Santo não foi derramado para ver quem prega mais, para ver quem profetiza mais, para ver quem tem mais dom, para ver quem canta mais. O poder do Espírito Santo não foi derramado para ver quem tem a maior igreja, para ver quem é que influencia mais, para ver quem tem mais curtida no Facebook, para ver quem tem mais seguidores nas redes sociais. O poder do Espírito Santo foi derramado com um único objetivo, qual seja? Capacitar a igreja, mobilizar a igreja, para que esta seja relevante na sociedade, no meio onde ela está inserida, com o objetivo único de quê? Testemunhar de Jesus, anunciar Jesus, falar de Jesus, para que as pessoas conheçam Cristo, conheçam o homem mais espetacular que já passou por esta terra, conheçam o personagem inigualável, conheçam o homem sem igual, que todos os outros grandes vultos da história reverenciam-se a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, porque nem Mahatma Gandhi, nem Madre Teresa de Calcutá, nem Nelson Mandela, nem o outro grande personagem teve a grandeza e a envergadura que tem Jesus Cristo de Nazaré. O reverendo Hernandes Dias Lopes, pastor presbiteriano, em seu livro Panorama da História Cristã, a intervenção divina na história, ele diz o seguinte: sempre que o reavivamento genuíno vem sobre a igreja, esta é despertada para pregar o evangelho. E ele diz mais: reavivamento que não inflama o coração dos crentes a pregar o evangelho de Jesus não é bíblico. Diz mais ele: reavivamento que não empurra a igreja para fora dos muros, para fora das quatro paredes, não é um mover de Deus. Reavivamento que leva a igreja apenas ao aspecto contemplativo e subjetivista não é reavivamento do Espírito de Deus. O fogo que vem do céu inflama a igreja, e a igreja então põe fogo no mundo pelo poder do evangelho, pelo poder da pregação. Louvado seja o nome do Senhor. Ou nós usamos o poder do Espírito para avançarmos no grande projeto da evangelização mundial, global, universal, ou nós não estamos falando do poder de Deus, menos ainda de avivamento. É por isso que eu tenho batido muito nessa tecla. Alguns televangelistas têm lá anunciado na televisão: o Brasil está vivendo uma grande onda de avivamento, o Brasil está vivendo um grande avivamento. Aí você vai saber por que eles estão fazendo essa afirmação. Sabe em nome de quê? Apoiado, sabe em nome de quem? Apoiado sabe aonde que eles estão fazendo essa afirmação? Porque está tendo igreja em toda esquina, nunca se abriu tanta igreja como estão abrindo hoje. Você zapeia os canais de televisão, tem vários canais de programas evangélicos na televisão, à torta e à direita. Tem vários aí para você escolher. Antigamente não tinha, hoje tem. Por que eles estão dizendo isso? Porque temos políticos ao nosso dispor. A gente pode eleger, inclusive eu vi um outro falando outro dia aí: a gente pode eleger agora, se quiser, o presidente da República Brasileira. E eu vi um outro falando outro dia aí, falando: não, porque agora o meu sonho é chegar lá, porque na hora do discurso presidencial eu quero dar uma rajada de línguas estranhas. E eu, meu Deus, que vergonha, que vergonha, que vergonha. Isso é avivamento?
Não, porque está tendo marcha para Jesus. Marcha para Jesus. E aí fica aquela briga. Avenida Paulista, então, se aqueles prédios na Avenida Paulista pudessem falar, ia ser um problema sério. Porque um dia vai a comunidade LGBT, reúne milhares. No outro vai a comunidade evangélica, reúne milhares. E fica aquela briga, aquele confronto. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, tá? Isso não vai mudar São Paulo, não vai mudar o Brasil, não vai mudar ninguém. Ah, isso é avivamento. Isso é avivamento? Avivamento que as políticas deste país continuam cada vez mais injustas? Isso é avivamento? Avivamento que cada vez mais aumenta a criminalidade, o divórcio aumenta em largas escalas neste país? Isso é avivamento? Que a nação continua doente? Isso é avivamento? Que líderes religiosos estão dando um péssimo testemunho quando estão dando as mãos a imorais políticos nesta nação? Isso é avivamento? Tenha misericórdia de nós, ó Deus. E eu falo isso com temor e tremor diante de Deus aqui hoje à noite, porque eu sei que estou aqui respaldado por uma retaguarda de homens sérios e comprometidos com a palavra de Deus, e que estão aqui com esta igreja, lutando pela causa do reino de Deus, e dizendo: Deus, aviva a tua igreja, aviva a tua obra, desperta-nos para este grande chamado final. Avivamento é quando a igreja se desperta e diz: não, assim como a igreja lá em Atos capítulo 2, que veio o poder do Espírito Santo sobre aqueles 120, e a multidão se aglomerou, e então eles começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E sabe o que eles fazem? Sai para fora do cenáculo, dá cara a tapa e anuncia as grandezas do reino de Deus. Dá-nos este avivamento, Senhor, este avivamento que varreu a Europa em séculos passados, este avivamento que varreu os Estados Unidos da América em séculos passados, este avivamento que chegou no Brasil nos anos de 1910, 1911. Desperta-nos outra vez. Essa é a minha oração, que Deus levante a sua igreja com poder e com entusiasmo, porque a trombeta está para tocar a qualquer momento, e nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, nós estamos esperando Jesus, a sua volta se aproxima, e mais do que nunca nós precisamos nos despertar nesta hora final. Jesus breve virá e pedirá contas de nós, o que é que nós estamos fazendo no nosso tempo para a nossa sociedade. 3, eu termino. Nossa missão é testemunharmos de Jesus, se necessário for, com a própria vida. Em terceiro lugar, a nossa missão é testemunharmos de Jesus, se necessário for, com a própria vida. Porque o versículo diz: serão minhas testemunhas. Ou, de acordo com outras traduções, ser-me-eis testemunhas, disse Jesus. E é interessante que a palavra grega traduzida por testemunhas é a origem da palavra mártir no português. A semântica da palavra, a origem da palavra testemunha é a origem da palavra mártir no nosso português. Sabe o que é que Jesus está falando aqui no texto? Vocês vão receber o poder do Espírito Santo para serem meus mártires. O poder do Espírito Santo é para capacitar a vocês, para na hora que a espada estiver no pescoço de vocês, vocês não negarem a fé. Antes vocês vão dizer o seguinte, cheios do Espírito Santo: pode arrancar a minha cabeça, mas vocês não vão arrancar Jesus do meu coração, e não vão arrefecer a minha fé. Queridos, quanto sangue já foi derramado pela causa do Evangelho, quantas atrocidades, quanta maldade já foi feita a pessoas que testemunharam sua fé em Jesus. A história do cristianismo é banhada de sangue, é marcada por histórias sangrentas, que dá o testemunho dos milhares de cristãos que morreram não aceitando o próprio livramento. Esse é o testemunho de Hebreus capítulo 11, inclusive. Preferiram morrer, preferiram entregar a própria vida do que aceitar o próprio livramento, porque tinham um só objetivo, qual seja
manter-se fiel a Jesus Cristo de Nazaré. Paulo foi decapitado. Pedro, quando percebeu que ia ser crucificado, diz a história que ele, heroicamente, numa atitude para lá de heróica, disse: não sou digno de morrer como meu Jesus foi. Me crucifica então, já que vocês querem crucificar, de cabeça para baixo, porque como meu Cristo foi, eu também não sou digno de morrer. Tomé foi flechado pelas costas enquanto orava, que eu fico vendo crentes aí associando Tomé com falta de fé. E aí quando quer dizer que o irmão não tem fé, diz: Tomé, dá uma lida na história de Tomé depois. E veja se você vai ter coragem de continuar associando Tomé à falta de fé, que foi flechado pelas costas enquanto orava, segundo algumas tradições. Matias foi arrastado por um animal, até que o seu corpo ficasse totalmente esfolado e sangrando. Policarpo, que foi discípulo de João, o apóstolo do amor, por volta do ano 155 foi apanhado e preso. Aplicaram-lhe os mais dolorosos castigos, mas ele, firme e resoluto, suportou todo o sofrimento. O juiz insistiu com ele para que ele jurasse pelo imperador e maldissesse a Cristo para ficar livre do suplício e da morte. Policarpo com bravura respondeu: eu vivi 86 anos servindo ao meu Cristo, e nenhum mal ele me fez. Como é que eu poderia maldizer ao meu rei que me salvou? E aí o juiz ameaçou ele de primeiro liberar as jaulas para que os leões famintos o devorassem. E ele respondeu: você pode abrir logo essas jaulas, porque ainda hoje eu quero encontrar com meu Senhor na sua glória. Depois ameaçaram ele em ser queimado vivo, tiraram da arena, amarraram em um madeiro. E aí ele respondeu ao juiz o seguinte: senhor juiz, o fogo que o senhor poderá acender durará só um momento, mas o fogo do castigo eterno jamais se apagará. Acenda logo esta fogueira. Em meio às chamas, ele ergueu placidamente os seus olhos aos céus. Reclamou? Blasfemou? Murmurou? O que vocês acham que ele fez? Agradeceu a Deus o privilégio de morrer como Marte pela causa do Evangelho. Sabe que eu fico indignado quando eu fico vendo, eu fico irritado, pastor João Sena, quando eu passo na frente de algumas igrejas lá em São Paulo e eu vejo anúncios do tipo: venha para cá, faça a campanha e pare de sofrer. Eu fico pensando em Paulo. Eu fico imaginando se Paulo chegasse aqui e fosse dar uma volta e visse esses anúncios. Eu fico tentando imaginar o que Paulo ia pensar, porque ele escreveu para Timóteo o seguinte: Timóteo, venha e sofra comigo as aflições como um bom soldado de Jesus. Filipenses capítulo 1 e 29, Paulo escreve para os crentes de Filipos e diz: a vocês foi concedida a graça de padecer por ele, não só de crer, mas de padecer também por ele. E agora as propostas é para parar de sofrer. Para esses crentes aqui, sofrer pela causa do reino, pela causa de Jesus, pela causa do Evangelho, é privilégio. Um dos exemplos mais patéticos foi o de Blandina. Você já ouviu falar nesta mulher? Grave bem o nome dela: Blandina. Depois você procura lá no Google, ou então compre um livro aí sobre a sua história. Dá uma pesquisada no nome dela e procure um livro sobre a sua história. Leia a história da igreja e veja o relato da vida desta mulher. Eu fiz um resumozinho aqui rápido para trazer a vocês. Essa frágil mulher demonstrou descomunal firmeza ante o suplício. Seus carrascos, seus verdugos, que a açoitaram, que a torturavam, precisaram revezar-se. As feras que soltaram para devorá-la recuaram ao olhar para a face daquela mulher. Colocaram ela dentro de um cárcere,
com o corpo todo dilacerado. Depois levaram ela para ser torturada de diversas maneiras publicamente. Açoitaram-na. Fizeram-na ser mordida por feras. Não deixaram as feras devorá-la, só mordia ela. E ela ficou com o corpo todo mordido. Em seguida, obrigaram ela a sentar-se sobre uma barra de ferro em brasas. E como ela ainda permanecia firme em sua fé, eles amarraram ela em uma rede para que um touro enfurecido começasse a chifrar o seu corpo. De sua boca se ouvia blasfêmias, da sua boca se ouvia reclamações, da sua boca se ouvia: por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, Senhor? O que vocês acham que se ouvia da boca dessa mulher? Da sua boca saía louvores ao nome de Jesus de Nazaré. E quando as autoridades perceberam que ela resistia, que ela era resistente fisicamente, apesar de ser de corpo frágil, franzina, mas tinha resistência física, e resistia na sua fé e na sua espiritualidade, então eles ordenaram para que ela fosse decapitada. E lá arrancaram a cabeça daquela brava heroína, que com bravura tombou no campo de batalha, mas não negou a sua fé. Você está disposto a pagar o preço por esta causa? Você está disposto a pagar o preço por esta causa? Você está disposto a ir até as últimas consequências pela causa do evangelho que você abraçou? Ou você é um religioso que quer carregar uma Bíblia, cantar confortavelmente sentado na cadeira da igreja e ter uma religião que apenas faz cócega na alma, coça seus ouvidos e te dá uma sensação de conforto naquilo que você pensa que você é? Ou você está disposto a dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero. E aí eu estava conversando outro dia com o meu amigo. Eu já tinha ouvido ele falar isso já ouvi falando em várias de suas mensagens, ele falando esta frase. Mas eu estava numa conversa com ele outro dia, sentado, só eu e ele conversando. E ele olhou para mim e me disse: Nilson, o valor de uma causa é determinado pelo preço que se está disposto a pagar por ela. Pastor Ricardo Gondim, um amigo que eu tenho em grande consideração. O valor de uma causa é determinado pelo preço que se está disposto a pagar por ela. Até que ponto eu estou disposto a levar este evangelho? Até que ponto eu estou disposto a abraçar esta causa? Quais são os preços? Ou qual é o preço que eu estou disposto a pagar? Você está disposto, meu irmão, minha irmã? Fique em pé comigo agora em nome de Jesus. Irmã Lília, me ajuda aqui no louvor. Eu vou esperar você vir esse louvor. Enquanto ela vai oferecer esse louvor, você vai ter alguns minutos aí, alguns segundos. Alguns segundos. Eu já vou entregar o microfone após o louvor. Eu quero orar e entregar o microfone. Você vai ter alguns segundos enquanto esse louvor está sendo entoado, para você refletir em tudo que foi dito, para você pensar em tudo que foi pregado, para você pensar em tudo que foi falado. Aleluia. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei,